Você já acordou tão cansada da sua própria vida que não sabia se queria chorar ou simplesmente desaparecer do mapa? Eu já aconteceu isso comigo. Eu carregava o mundo nas costas e achava que isso era uma força. Achava, uau, nossa, que poderosa essa mulher. Mas hoje eu preciso te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga os seus desafios e também os seus sonhos. Sim, faz muita diferença você entender isso. Fica comigo porque nesse vídeo você vai descobrir 3 coisas que eu nunca tive coragem de falar abertamente, publicamente assim. Que primeiro é que o meu lado sombrio daquelas mulheres que resolve tudo, aquela síndrome de que se você quiser bem feito, faça você mesma. Essa síndrome, ela quase me destruiu por dentro. Mesmo quando que parecia assim que por fora o cenário estava tudo lindo, maravilhoso, estava tendo sucesso, estava aparecendo em todas as mídias, estava ganhando prêmios, mas por dentro eu estava destruída. Segundo, aquele momento em que alguém disse que eu realmente deveria largar os negócios e cuidar das minhas panelas. Isso mesmo. E eu quero te contar o que esse dia me ensinou, o que eu fiz com essa informação. E sobre o poder que a gente dá às pessoas quando a gente pede permissão para dizer o que é o melhor, o que você precisa fazer, o que é melhor você fazer ou não. Esse poder você não pode dar a ninguém. Terceiro, o que realmente aconteceu quando eu decidi parar de sobreviver e começar a viver de verdade. Essas 3 coisas eu quero contar para você, me aprofundar aqui. Não foi glamuroso, não foi gostoso, não foi fácil, mas foi um divisor de águas na minha vida. Nem sempre o que é desafiador ele veio para te trazer mais problemas ou algo assim, mas veio para te ensinar. Meu nome é Joyce Roncagno, eu sou uma mulher que já estive no chão muitas vezes, mais vezes até do que eu gostaria de admitir. Sim, essa é uma verdade. Eu já fui reconhecida nacionalmente, internacionalmente e como referência em empreendedorismo feminino. Eu já ganhei inúmeros prêmios importantes, já construí muitos negócios, mas antes de tudo isso, eu fui aquela mulher que eu acordava todos os dias travando uma batalha aí dentro de mim, mas uma batalha silenciosa com a minha mente. Dessa mulher que eu quero falar hoje, não é de uma mulher que ganhou tudo isso, nem me vangloriar, não, eu quero falar dessa mulher que travava essa batalha dentro da sua mente. Então, se você é uma mulher que empreende, que sonha em empreender, ou que simplesmente você sente aí dentro de você que nasceu para algo mais, é para você que eu quero falar. Se inscreve aqui nesse canal agora. Todas as semanas eu trago conteúdos verídicos, histórias vividas, mais de 40 anos de empreendedorismo, e que te transforma, te ajuda, sem rodeios, sem filtro, né? Sem discurso vazio. Eu quero trazer conteúdos realmente que façam diferença para você. Mas agora deixa eu te levar lá para o começo dessa história que eu comecei a te falar. Antes desses prêmios, antes de todos esses palcos, havia uma mulher completamente sobrecarregada, cansada, destruída internamente e que precisava ser salva, mas ser salva por ela mesma. E durante muito tempo eu vim travando uma batalha com a minha mente. Porque essa era um lema que eu tinha, se você quiser bem feito, falar e faça você mesmo. Parecia uma força, parecia determinação, parecia, sabe, algo assim poderoso, mas na verdade era um sinal claro de que eu não sabia delegar, eu não sabia confiar, eu não sabia pedir nada, pedir ajuda às pessoas, era muito desafiador eu pedir ajuda. Ela é uma armadilha, mas muito mais comum do que você possa imaginar, está na maioria das mulheres. E eu ficava sobrecarregada, cansada, chegava à noite, eu não tinha vontade nem de respirar. E reclamando o tempo inteiro que ninguém fazia as coisas do jeito certo. No fundo, eu era prisioneira da minha própria necessidade de controle. Eu tinha o controle dentro de mim. Mas a minha mente ficava alimentando isso o tempo inteiro. Os ciclos de sucesso, eles vinham e iam, sabe? Era um subir e descia toda hora. Não tinha estabilidade. De forma real, nada estava estável. Nem nos negócios e nem na vida pessoal. Não tinha, sabe, uma harmonia, uma tranquilidade. Era sempre assim. E era como tentar encher um balde de água furado ali.
Sabe quando você enche e vaza? Por mais que eu corresse, eu nunca chegava lá. Por mais que eu me esforçasse, eu tentava, eu fazia de tudo, não chegava lá. E sabe o que é mais cruel de tudo isso? A minha mente, a minha maior inimiga. Sim, ela me mentia o tempo inteiro. Ela me enganava com historinhas, com pensamentos de que eu não era capaz. Isso não era para mim, isso não é para mulher, isso aqui, o ambiente é muito hostil. Você está ficando louca. Sabe, esse não é o momento certo para abrir negócios. Você vai empreender agora com o cenário da política, do país, né, desse jeito. E aí acabou que o medo virou meu maior companheiro. Ele era o mais fiel de todos, era o medo. Esse é o tipo de medo que não protege, aquele medo que paralisa. Dê um like agora se você já sentiu assim algum dia. Dê um like aqui. É um simples gesto, mas diz que você está aqui presente e que essa história também é sua. Eu quero que você deixe o seu like ali, que eu já vou saber que você passou por isso ou está passando. Vivendo aí do céu ao inferno todos os dias, e é assim que eu descrevia aquela minha fase. Um dia eu me sentia invencível, no outro dia eu me sentia derrotada. Eu duvidava de tudo e de todos, das minhas ideias, da decisão que eu tinha tomado, e assim ia. E o pior, eu não falava sobre isso com ninguém, porque mulher que lidera, mulher de negócios, ela não pode mostrar fraqueza. Era assim que eu pensava. Essa mentira social e pesada, ela foi demais na minha vida. Mas um dia um amigo me ligou e me pediu para participar de um questionário simples e parecia até insignificante na hora. Eu falei, mas deixa lá, vou fazer. E aí naquele dia, naquela ligação que ele me fez, me deu um insight. Sabe quando você tem um insight? E eu falei, olha, eu vou fazer esse negócio aqui. E algo mudou, aquelas perguntas trouxeram algumas coisas ali que mexeu comigo. E eu acabei, naquele momento, decidi. E pela primeira vez eu fiz uma decisão de verdade internamente que eu ia mudar de vida. Então compartilhe esse vídeo aqui com uma mulher que você sabe que ela está carregando o mundo nas costas e ela também precisa decidir mudar de vida. Manda, envia já esse vídeo aqui. Essa mulher, ela precisa saber que ela não está sozinha nessa luta. Envia, tá? Os desafios não diminuíam, eles pelo contrário, eles aumentavam. E foi exatamente nessa época em que eu ouvi uma das coisas mais dolorosas e ao mesmo tempo mais motivadora, né, de alguém, ou que alguém já pudesse me dizer. Um cliente, ele chegou na padaria e falou assim, olha bem nos meus olhos, ele falou, você deveria estar lá cuidando dos teus filhos, das tuas panelas, deixa essa gestão de empreender para um homem, o homem da casa que tem que fazer isso. Você vai quebrar, isso aqui não é para uma mulher fazer, você tem teus filhos para cuidar, empreender, deixa que o homem faça isso. E aquilo me deu uma dor quando eu vi aquilo. Ele falava, porque o país está numa situação complexa, o dólar está lá nas alturas, você vai quebrar, não é hora de você empreender, esse não é o momento. E eu não vou mentir para você, e naquele momento eu fiquei sim com bastante medo, mas ao mesmo tempo ele me provocou. Aquilo doeu muito, mas ao invés de eu me calar, o que eu fiz com aquelas palavras que ele me dizia? Elas me acenderam uma chama aí dentro, um fogo que até hoje não apagou, sabe? O Brasil na época, ele registrou lá, naquela época, eu acho que foi mais de 27% do empreendedorismo feminino, que era nessa época que esse cara falou isso, o crescimento que teve do empreendedorismo. E eu fiz parte dessa época, dessa virada, desse crescimento, desse índice que eu tô falando. Em 2005, mais de 2 milhões de mulheres iniciaram suas atividades em MEI frente ao mundo dos negócios das pequenas empresas. E isso representa muito, mais de 40% do total de novos empreendedoras eram femininas, eram mulheres. E esse já foi o maior índice registrado. E eu fiz parte dessa época. Para cada número desse, existe uma mulher que também ouviu que deveria cuidar dos filhos, cuidar das panelas. E que também tentaram duvidar delas, eu tenho certeza disso. E também precisou encontrar forças. E agora, eu quero que você saiba que essa mulher pode ser você que está aí do outro lado, numa outra época, mas da mesma forma. Me conta aqui nos comentários, eu quero saber cada resposta de vocês, eu quero conversar com vocês, sabe? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia vencer de qualquer jeito. Não tinha o que me fazer eu parar. Eu ia fazer o que precisava ser feito. Ponto. Simplesmente assim. Sem drama, sem reclamação,
reclamação, sem vitimização, sem pedir bênção para ninguém. Eu acreditava em mim e era assim que eu ia fazer e acabou. Eu foquei, eu determinei, eu não olhava para o lado, gente. E eu fui nessa decisão, sabe? Simples assim. Mas o que acontece? Dentro de mim eu tinha uma fé inabalável que eu ia vencer e que tudo ia começar a mudar de verdade, e mudou realmente de verdade. Que eu não ia aceitar mais a vida que eu levava, que eu ia fazer uma mudança. E eu preciso te contar que essa diferença, ela significou muito na minha vida. Muito. Essa decisão foi o ponto onde essa diferença de decidir fielmente, com foco. Lá em 2004, eu participei então desse prêmio. Ganhei o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que reconhece mulheres frente ao mundo dos negócios aí e que contribui com o desenvolvimento econômico de todo o nosso país, né? Ele premia essas mulheres e eu fui uma delas, ganhando o prêmio e reconhecimento nacional Mulher Empreendedora. Você pode entrar ali no Google, dar um Google ali, você vai ver que está ali. Prêmio Nacional Mulher Empreendedora 2004-2005, que foi o ano que eu participei e ganhei. Ganhei vários prêmios por 2 vezes também do MPE, Movimento Brasil Competitivo, em gestão, em processos, estratégias de negócio, mudanças de mentalidade, são inúmeros prêmios. Mas os prêmios, eles são importantes, mas não foi dos prêmios que veio e nem dos palcos o meu maior reconhecimento. O meu maior reconhecimento veio no dia que eu me olhei no espelho e vi aquela mulher que não estava mais sobrecarregada, que não estava mais paralisada pelo medo, nem pelo julgamento alheio como eu tinha. Eu vi uma mulher realmente transformada, uma mulher empoderada, cheia de vontade, de garra, que nada, nenhum desafio ia tirar ela do caminho dela. Foi ali que eu entendi essa que foi a minha maior vitória, esse foi o meu maior reconhecimento, a nova versão daquela mulher. E foi quando eu decidi não desistir, quando eu decidi internamente, que veio aquela força inabalável ali, falando, não, você vai fazer tudo que tem que ser, mesmo que tenha desafios, mesmo que tenha dificuldades. Então, se a gente olhar, o empreendedorismo feminino, ele se consolida com uma das principais transformações do nosso mercado. E eu já fiz parte disso. E você também pode fazer parte disso. A sua história é importante. A minha história também foi importante. Os seus desafios, eles são reais. Não tem romantização. A sua decisão de continuar, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com quem duvida de você mesmo, ou com que as pessoas duvidam de você, não importa se as pessoas estão duvidando, estão te julgando, essa decisão é o que te separa de onde você está hoje e de onde você quer chegar. É essa decisão que faz você chegar lá. E se esse vídeo te tocou, deixa eu saber aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, me conta nos comentários e qual que foi aí o maior obstáculo que você já superou dentro dos seus negócios, dentro da sua vida, dentro do seu empreendedorismo. Eu quero saber de você. Me conta, vamos falar mais sobre isso e eu te vejo lá nos meus próximos vídeos.